Eu agradeço mais uma vez o convite que me foi feito pelo Grupo Educacional e Assistencial Espírita Fraternidade para estar aqui hoje contribuindo para a disseminação da doutrina espírita. Hoje nós avaliaremos um texto belíssimo que consta do livro Palavras de Vida Eterna de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 88, cujo título é Vasos de Barro. Antes do texto, vamos à nossa prece inicial. Nós pedimos aos nossos mentores do plano superior um momento de profunda concentração no qual, apartados das nossas lides diárias, possamos sorver os conhecimentos que a nós são direcionados, que nós possamos pavimentar o nosso caminho de evolução espiritual com esses ensinamentos e igualmente possamos auxiliar a evolução espiritual dos nossos irmãos encarnados e desencarnados que conosco convivem. Vamos ao texto. Vasos de barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que na sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Apóstolo Paulo aos Coríntios. Não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caíste, levanta-te e estende as mãos, construindo melhor. Se estiveste em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda aos semelhantes. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Menosprezado, não firas ninguém e esforça-te por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faz o bem que possas. Insultado, ouvida toda ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos com o apóstolo Paulo de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa. Termina aqui o texto analisado. Eu quero complementar esse texto com um trecho da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Trata-se do capítulo 4, onde ele diz: Este tesouro nós o levamos em vasos de barro, para que todos reconheçam que este incomparável poder pertence a Deus e não é propriedade nossa. Somos atribulados por todos os lados, mas não desanimamos. Somos postos em extrema dificuldade, mas não somos vencidos por nenhum obstáculo, que é o texto sugerido. O apóstolo Paulo configura-se para nós como referencial do trabalho cristão. Talvez poucos como Paulo tenham conseguido antever ou perceber toda a grandiosidade do Cristo lá pelos anos 60 depois de Cristo. E nós ainda nos surpreendemos com a maneira pela qual Paulo conseguiu ver a tarefa, a finalidade do Evangelho e da vinda do Cristo à Terra. Como ele conseguiu ver tão mais além do que ainda hoje, muitas vezes, nós conseguimos ver na medida que vamos estudando, que vamos ganhando intimidade com seus escritos. Na medida que vamos sentindo a emoção, a verdade e a sinceridade com que ele falava. E nós vamos percebendo melhor o modelo, um referencial que nós temos ali de um trabalhador cristão. Temos um modelo maior de todos os modelos, que é o Cristo, mas temos aqueles modelos que são também verdadeiras luzes na noite ainda da nossa ignorância, das nossas limitações, que nos auxiliam a entender melhor como de fato nós podemos contribuir
e bem exercer a função que nos cabe na seara do Cristo. Podemos admirar muito e mesmo nos emocionarmos com Jesus, mas se o espírito dele ainda não se transferiu para o nosso, então vamos juntos pensar um pouco a esse respeito. O plano espiritual nos convida hoje a uma reflexão a respeito do processo de aprendizado para a nossa evolução espiritual. Nos convida a uma avaliação de conduta sobre o pensar, o sentir, o desenvolvimento e a transformação interior. Uma reflexão e um alerta. Algo que, ao longo de toda a sua obra, Paulo fez sempre questão de realçar e relembrar, ou seja, os cuidados na tarefa cristã para que não fiquemos na superfície ou na aparência, mas que, de fato, a essência do Evangelho possa ser a pauta da nossa conduta. Allan Kardec perguntou na questão 115 do Livro dos Espíritos: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorre, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Foram essas as respostas dos espíritos. Mesmo a nossa pequenez pode produzir muito. E por isso talvez Paulo tenha grafado na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, o seguinte trecho: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Nós percebemos esses tesouros no Evangelho e na doutrina espírita. São legítimos tesouros de uma riqueza incomensurável para uma vida humana, para um coração que está disposto a receber o que lhe é oferecido. Devemos levar adiante a misericórdia divina em nossa vida, aproveitando o vaso frágil que somos, para mesmo assim fazer algo útil, fazer algo bom. E essa consciência da nossa fragilidade, da nossa pequenez, é algo que não podemos perder para não cairmos nas principais armadilhas de qualquer trabalho com Cristo. Porque, embora frágil, o vaso de barro pode transportar água pura. E como é frágil, qualquer coisa pode quebrar. Mas se bem guardado na vigilância, na atenção, na humildade, nesse reconhecimento da nossa fragilidade, ele cumprirá sua tarefa como indicado pelo apóstolo Paulo. E cabe a nós nos precavermos contra essa tentação e contra os obstáculos do caminho.
O livro Palavras de Vida Eterna nos ensina que devemos nos lembrar dos nossos talentos, da fé e do conhecimento superior para servir por nosso esforço. Verdadeiras bênçãos do Criador em nosso coração de criatura. E a gente não pode esquecer que as conquistas nossas, como por exemplo a inteligência para bom desempenho em filosofia, determinado ramo da ciência, habilidade musical, embora sejam conquistas esculpidas ao longo dos séculos por nós, na verdade, no fundo, são concessões do Criador ou bênçãos do Criador para o nosso coração de criatura. Alguém poderia pensar, como eu chegaria a ter essa habilidade não fosse o Criador me provendo os recursos das oportunidades, das experiências que me permitiriam chegar lá? Que me permitiram exercitá-la e, portanto, não é obra puramente minha. E essa é uma coisa que a gente precisa ter cuidado no Espiritismo. Considerar, por exemplo, que a salvação, toda a salvação, é obra puramente da criatura humana, quando na verdade é obra dessa conjunção. O Criador oferece tudo. O sol, a chuva, o solo e a semente. Mas alguém pega a semente, a coloca na cova, para que ela possa frutificar e depois rega. Assim somos nós. Deus nos dá tudo, sol, chuva e terra, além da oportunidade da experiência. A nós cabe o esforço de colocar tudo no lugar, o esforço de cultivar tudo. Então, as potências que temos, as faculdades, as possibilidades, sejam em que ramo forem, não são obras puramente nossas. São bênçãos do Criador em nossa vida. São tesouros do Senhor que, na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro da nossa profunda inferioridade. Saibamos reconhecer que todo amor, toda sabedoria, toda santificação, toda excelência, toda a beleza da vida não nos pertencem de modo algum, mas sim a glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir hoje e sempre. E aqui nesse momento vale a citação da questão 895 do Livro dos Espíritos, capítulo 12, que trata da perfeição moral, as virtudes e os vícios. A pergunta é, postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos o admiram como se for um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro, responderam os espíritos. Se eu não abraçar, se eu não reconhecer a fragilidade de um vaso de barro que eu sou, se eu não reconhecer as minhas tremendas limitações, não há espaço em mim para o Cristo. E se eu não reconhecer que a sua misericórdia preenche a minha profunda existência, estou ainda longe do trabalho com Cristo. Se eu aceitar os aplausos e os incensos, julgando que são para mim e não diretamente para o Cristo, estou ainda longe de estar agindo pelo Cristo em seu nome. Então,
muito boa vontade, eu vou abraçar minha humilde existência e reconhecer a minha fraqueza, para que então em mim habite o poder de Cristo, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. E quando eu reconheço a minha fragilidade, o vaso de barro que eu sou, quando eu entendo e quando eu percebo a imensa luta interna para servir o Cristo, então eu estou um pouco mais imune aos principais perigos da tarefa com o Mestre. Desinteresse, humildade, reconhecimento da pequenez e da profunda limitação. Mas que isso não se converta em nossa vida em desvio para o trabalho. Já que eu sou um vaso de barro, não sirvo para nada. Pelo contrário, porque o vaso de barro, de tanto transportar água, aos poucos vai dela se impregnando. Faça um exercício. Pegue um vaso de barro e coloque água. Meça o volume de água depois de um tempo. Você verá que haverá menos água, porque o vaso de barro absorve a água. E é assim que é para nós a cura, o servir. Por isso Paulo diz, ai de mim se não anunciar o Evangelho, porque isso é o que me sobra, reconhecendo a fragilidade que sou. Se eu não anunciar, aí mesmo é que não tem saída. Então é sair dos dois extremos, da vaidade dos louros, dos reconhecimentos de um lado, como também do outro extremo, do desânimo, da menos-valia e da inutilidade para qualquer coisa. Mesmo o vaso de barro, frágil como é, pode transportar água pura, o bálsamo e o perfume. Essa é a grande lição desse apóstolo para qualquer um de nós que se propõe ao Cristo servir. Algo que o Espiritismo, a todo momento, faz questão de frisar. Esse homem que soube ser esse vaso que transporta algo que ele sabia não ser dele. No início do Livro dos Espíritos, encontramos um trecho alusivo a isso. Recorda-te que os bons espíritos só prestam assistência àqueles que servem a Deus com desinteresse e com humildade, e que se afastam daqueles que buscam na senda para o céu um degrau para as conquistas das coisas da terra, sejam elas quais forem. E não só recursos materiais, mas também fama, renome ou reconhecimento, ou cargos ou influência. O orgulho e a visão, dizem eles, são sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus, um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode se servir do cego para fazer perceptível a luz. Desinteresse e humildade. Profundo reconhecimento sem que isso seja autopunição ou menos-valia. Profundo reconhecimento da nossa inferioridade, mas ainda assim a esperança e a alegria de saber que mesmo vasos de barro que somos, podemos ser nas mãos de Jesus aqueles que transportam a glória da água pura, da água viva. Que Ele nos abençoe, nos inspire e que o Cristo seja sempre para nós o maior dos referenciais. Fiquemos todos em paz.